Olá, estamos começando mais um Ecologia e Política em Debate. Hoje um programa diferente, hoje um programa mais relax. Nós estamos aqui junto com o coordenador, o fundador, a pessoa que é a própria identidade da TV Floripa, Silvio Smanioto. E nós vamos ter aqui uma conversa mais quente, que nós chamamos aqui de um papo de redação, que é o que a gente conversa nos bastidores. Hoje não vai ter entrevistado, hoje a bola é com a gente mesmo. E falando em bola, nós já vamos começar conversando um pouco sobre Copa do Mundo. A bola está rolando, né? É, né? Vai rolar a bola. E você já viu que, Copa estranha essa, né? As pessoas não estão mobilizadas, isso já foi comentado pela grande imprensa. Agora, o que não foi dito lá que a gente pode falar aqui? Bom, a primeira coisa que tem aqui, hoje, quarta-feira, quando nós estamos gravando esse programa, veio a notícia de que o técnico da seleção espanhola foi demitido porque ele foi contratado pelo Real Madrid e o Cartola Máximo lá da Espanha simplesmente não foi avisado, se sentiu ofendido e às vésperas da Copa ele simplesmente é demitido porque o sujeito soube primeiro pela imprensa do que sobre ele. Os jogadores da Espanha se reuniram e disseram, não, nós queremos continuar com o técnico. Ele é um técnico super vencedor, os últimos 20 jogos foram 16 vitórias, 4 empates. A Espanha, junto com a França, a Alemanha e o Brasil, são as 4 seleções que estão cotadas para ser campeãs. Finalistas? Dessa Copa, ô Silvio. E, de repente, a gente tem isso. Parece que hoje os clubes se sobrepujaram as próprias seleções. E veja que ele foi contratado pelo Real Madrid, um time da Espanha. Se ele ainda fosse contratado pelo Paris Saint-Germain, o time da França, ou o Flamengo... O não tão rico. Um time adversário da Espanha, mas não um time daquele lugar. Então, assim, me estranha muito esse desinteresse que parece ser não só brasileiro, mas geral em função dos altíssimos salários que os clubes europeus pagam. E eu queria, aí, depois um pouco, o que você está achando disso tudo? Que numa roda de conversa, num outro lugar, me perguntaram, o que você acha do Brasil, da seleção brasileira? Eu falei, mas que seleção brasileira? Que seleção? A da Nike? Não, pior do que o patrocinador. Ou que seleção, sei lá, mexicana, por exemplo. Se você olhar a seleção da Argentina, seleção do Uruguai, seleção do Brasil, que vão disputar essa Copa, a seleção do México, vocês vão ver que são os mesmos jogadores que disputam a Champions League, só que com outra camisa. Aqui nós temos um jogador do Bayern, um jogador do Real Madrid, um jogador do Paris Saint-Germain, que disputaram entre eles e que agora se reagruparam contra outros colegas que se reagruparam em outras camisas. Parece que eles fazem o seguinte, olha, quem é brasileiro da Champions League, jogam lá 20 camisas para cima, quem pegar está na joga seleção. Pelo Brasil, né? Quem é que está nessa seleção que joga no Brasil? Eu acho que não está muito longe disso não, viu? Joga para cima e quem der mais, leva, né? Primeiro, boa tarde, né? Preciosos telespectadores, uma retificação. Eu sou um dos sócios fundadores, não o fundador da TV Floripa, assim como você, né? O Rogério também é sócio fundador da TV Comunitária, que agora está completando em 2018 20 anos de luta, né? De luta para sobreviver. Mas sobre esse assunto da Copa, não me estranha não essa apatia geral, né? Depois de tanta lambança vindo à tona, boiando, né? Inclusive no futebol. No futebol, na Olimpíada. Na política, nas greves. A gente está vendo que está tudo assim, mais ou menos dominado, né? Para não usar muitos adjetivos, né? Então não impressiona não esse desligamento, né? Porque as pessoas estão cada vez mais querendo ética, querendo retidão, querendo uma boa aplicação dos recursos, e essas coisas aí de política, futebol só enche os tubos, né, para não usar outras expressões. E eu, francamente, nunca acompanhei muito de perto a questão do futebol, Rogério. Aí eu não teria, assim, muitos elementos para falar. Mas é notório que tem problemas aí na Espanha. Já teve juiz de futebol que assumiu
que ajudou a fraudar a mais de 400 jogos do Campeonato Europeu, isso há alguns anos atrás, né? Então, para mim, não é novidade. Como não é novidade em qualquer área aí da economia, da política, a coisa está assim tão desnuda como nunca esteve, né? É verdade. Você gosta de futebol? Não, você acompanha essas coisas? Veste a camisa amarela, assopra? Cara, é assim, ó. Eu acompanhei, eu era muito jovem, mas eu acompanhei a Copa de 70. E a Copa de 70 foi talvez a primeira Copa em que, em função até da demissão do João Saldanha e da alta repressão que existia no país, diversos militantes ou pessoas mais conscientes torciam contra o Brasil porque seria utilizada a Copa para como... promover o regime, né? Então assim, e eu um pouco entrei nessa vibe de entender, primeiro, que era uma panela Rio-São Paulo inicialmente. Esses eram a seleção, e a seleção brasileira já foi representada numa época pelo Vasco, a outra vez pelo Santos, junto com mais um ou dois times paulistas, enfim, não era exatamente uma seleção do país. E aquele clima todo me fez um pouco ter desconfianças dos êxitos que se tinha esportivo ser utilizado principalmente em momento de ditadura. Acho que isso muda um pouco na Copa de 1982, que talvez tenha sido a melhor seleção que o Brasil já levou em termos de habilidade, né? Falcão, Zico, Sócrates, enfim, era realmente aquilo que o país tinha de melhor e, ao mesmo tempo, uma identidade com cada um dos seus torcedores. O torcedor do Internacional tinha uma identidade com o Falcão, o torcedor do Flamengo tinha uma identidade com o Zico, o torcedor do Corinthians tinha uma identidade com o Sócrates. Ou seja, havia um envolvimento do país e ficou um negócio assim que eu diria emocional, em que o país se aglutinou em torno daquelas personagens. Exatamente, que estavam no dia a dia dos brasileiros, no dia a dia do torcedor. Tafarel é dessa época, não era? É dessa época também. E aí, assim, ó, de 82 para cá, o que a gente viu é uma monetarização extraordinária do futebol, os nossos principais jogadores indo muito jovens já para fora, e não tendo qualquer identidade. E quando a gente vê, sei lá, é o Neymar viajando de avião daqui para lá, levando o filho, descendo de helicóptero dentro de um campo. Sabe, umas cenas ridículas diante... Ostentação. Completa. E assim, o sujeito ficou um tempo no Barcelona, depois veio uma pataquada, vai lá para Paris Saint-Germain, hoje já estão falando que ele vai para o Real Madrid. Sabe, é muito mais comércio, eles se colocam a leilão e não estão identificados nem com a habilidade, com o amor que eles têm. E eu digo mais, ô Silvio, o que mais me indigna, e eu, assim, torcer para o Brasil a gente acaba torcendo, mas não tenho a menor vontade de torcer para esse time do Brasil, cara. Eu não me sinto identificado. Motivado, né? Até porque esses caras ganham muito mais no time deles do que eles ganham na seleção, como antes não era assim. A seleção era um upgrade do ponto de vista econômico. Só quem ganha mais hoje é o técnico. O Tite realmente ganha mais do que quando ele treinava o Corinthians, quando ele treinou o Grêmio. É diferente. Então, para o técnico é uma espécie de vida ou morte. Agora, para jogador, é um campeonato a mais que ele vai disputar. E de mais a mais, assim, eles estão mais preocupados em ser campeão da Champions League do que campeão do mundo. Veja o Messi. Eu acho que o pior exemplo que nós temos disso que eu estou falando é o Messi. O Messi estaria muito melhor na seleção da Espanha do que na seleção da Argentina. Ele chegou a declarar que jamais vestiria a camisa da Argentina, que tinha acabado para ele. Mandaram o sujeito para um psicólogo, disseram que não era nada disso, e ele volta. Não foi o Messi que pagou a ida da Argentina quando teve uma Copa que o Israel estava envolvida e não queriam ir? Aí ele bancou a ida. Isso, tem essa história. E assim, foi bom você falar disso, Silvio, porque agora, antes de começar a Copa, a Argentina estava tudo acertado para fazer um amistoso. O último amistoso da Argentina seria contra Israel. Isso. Aí houve uma ameaça por parte dos árabes dizendo: olha, vocês estão promovendo um Estado totalitário, um Estado que ameaça a população árabe,
e colocaram até em risco a vida dos próprios jogadores. E o que acontece? A Argentina não vai disputar esse amistoso. Seria em Israel mesmo? Seria em Israel, seria em Tel Aviv, né, na capital de Israel. Então, essas coisas da política junto com o futebol, Mas eu acho que é difícil separar também a política do futebol, né? Da ecologia, da alimentação, da cultura. Não há como compartimentar as coisas, né? O ser humano é um ser humano só. Não, com certeza, isso você tem razão. Agora, veja, eu sinceramente me pergunto, né, o que ia ganhar a Argentina disputando um amistoso com Israel? Israel é lá o 70º, sei lá o quê, no mundo. Eu não sei que teste isso traria, ao contrário do Brasil. Aí eu acho que o Brasil fez certo, jogou contra a Alemanha. Talvez um arranjo político dentro do futebol. Ou então muita grana para a seleção, que é uma das favoritas também, chegou em segundo lugar na última Copa aqui no Brasil. Já pensou se a Argentina ganha da Alemanha aqui no Brasil, depois de tomar 7-1? Aí é que o negócio ia ficar feio. Mas enfim. Então, assim, me estranha muito essas coisas diplomáticas que tem do futebol, e essa Copa parece um pouco isso. A Copa do não tô nem aí, a Copa do... Já desgastou a fórmula, né? Já desgastou, na fórmula pão e circo. Me parece que sim. E veja que a próxima é no Catar. Bom, antes de começar a Copa, antes de qualquer coisa, já tem uma acusação muito grande de que o Catar comprou os votos para fazer uma Copa do Mundo num país árabe. E cá entre nós, assim, jogar a 50 graus, né? Vai ser um teste. Não, vai ser um teste de resistência. É claro que eles vão fazer, como eles têm lá um shopping que neva, né? Eles têm muito dinheiro, eles vão fazer tudo para agradar os observadores. Mas os patrocinadores. Os patrocinadores, com certeza. Mas assim, veja, essas coisas a gente começa a escutar, e então um jogador que não se fique sem time nenhum, Copa do Mundo que é comprada. Aqui no Brasil tem obra que era da Copa que não está pronta até hoje. O superfaturamento dos estádios que foram feitos para a Copa. Dos elefantes brancos. Manaus, Brasília, que não tem time. Tem lugar que parece que cabe mais gente do que a população. Então, esse tipo de coisa acabou afastando as pessoas daquilo que seria a verdadeira paixão nacional. Eu acho que você já deu uma linha assim do que está acontecendo. É a financeirização de tudo, né? Tudo hoje tem um preço, tem um código de barra. Até a mãe, né? Naquele velho chavão, é vendável, né? Tudo hoje virou comércio. O ser humano ficou em segundo lugar. Um banco pode tomar sua casa, seu carro, seu trabalho, mas ele não pode levar prejuízo de R$1 nas suas cobranças, né? Isso é uma escala de valores totalmente invertida, né? Eu acho até bom que surjam essas crises, porque isso começa a ser percebido, né? Porque acredito que sempre foi desse jeito, sempre foi dessa forma as coisas. Só que agora as coisas estão visíveis, a gente está vendo e vai poder escolher se quer jogar fora ou quer continuar botando para debaixo do tapete. Eu acho que a financeirização, não só do futebol, mas da agricultura, da política, né? Da própria economia, que os bancos parece que são os reis da moeda, né? Não pode isso, né? Eu acho que a vida, o ser humano é que tem que vir em primeiro lugar. Se afastam totalmente da natureza, né? Acham que o ser humano é um número, e onde é que isso vai dar? Daqui a pouco o planeta vai dizer, esgotou o cheque especial. Já não tem uma conversa assim de que a gente já esgotou o planeta de tal forma que já estamos no cheque especial do planeta. Precisaria 3 planetas para dar conta se todo mundo consumisse da mesma forma, todos os habitantes. Porque tem os que consomem muito e tem os que padecem de tudo também, né? Então acho que foi isso assim que me desencantou um pouco de ir muito a fundo no futebol, né? Fora a época das Copas que tinham álbum de figurinha, né? Aquela social toda, né? Trocar as figurinhas, verdade, bater figurinha, né? Mas fora disso, nunca me cooptou muito esse esporte. E você chegou a ser
jogador de futebol, já entrou em campo assim, Rogério? Olha, também tem aversão a essas... Eu sou até hoje. Eu jogo a minha peladinha aí 3 vezes por semana. Eu tenho lá no LIC, físico. vou mandar um abraço aí pro pessoal do Lagoa Yacht Clube, que eu sou sócio lá há mais de 30 anos e que tem um grupo toda segunda, quarta e sábado. Eu tô lá ainda entrando em campo. Jogar eu já não jogo mais faz tempo. Agora entrar em campo a gente ainda entra. Mas eu, na minha adolescência, eu tinha aquelas esperanças, expectativas como tem praticamente todo jovem, né? E eu joguei nas categorias inferiores, inicialmente do Grêmio, depois do Internacional, e cheguei a me profissionalizar pelo Pratense de Nova Prata, glorioso Nova Prata, glorioso Pratense, que era a 3ª divisão, passou depois para a 2ª divisão e chegou aí para a 1ª. Mas ali eu vi que eu era a perna de pau mesmo. O meu negócio era estudar, foi bem a época que eu passei no vestibular, eu pagava praticamente para jogar, mais do que recebia. O negócio é ecologia, né? Ecologia, política, sociedade. Mas assim, ó, essa coisa ficou comigo. A ideia de você ter um esporte, ter uma alimentação saudável, se preservar, isso me ajudou a imaginar de preservar o planeta, de preservar as futuras gerações, entende? E é o seguinte, nós falamos, o que nós pensamos de futebol, que é diferente do que você anda escutando por aí. E daqui a pouco, a gente agora vai dar uma respirada, tomar uma aguinha, já vamos voltar para continuar conversando sobre o que o Silvio falou, sobre essa monetarização da vida, essa ideia de que nós temos hoje uma espécie de sistema econômico financeiro especulativo no lugar de um sistema econômico produtivo. A ideia que se tinha anteriormente de que a economia se dava por trocas, hoje ela se dá pela especulação e pela monetarização da vida. Vamos falar sobre isso? Voltamos já. A TV Floripa agora tem aplicativo para celular. Baixe o app TV Floripa no Play Store e assista a nossa programação. Voltamos então com Ecologia e Política em Debate. O Silvio Smanioto aqui levantou essa ideia da monetarização da vida. Eu tenho trabalhado na academia e tenho escutado muita gente mostrando que com a queda do Muro de Berlim e o fim do comunismo e as novas tecnologias, veio a emergir um novo sistema que se chama de neoliberalismo, ou, se quiser, o sistema econômico que especula durante 24 horas em função da internet, em função dessas novas tecnologias. Com isso, se imaginou o seguinte: nós acabamos com a Guerra Fria, não se vai investir mais em armas atômicas, em mísseis balísticos, que era dinheiro que nós pagávamos de impostos e que acabava a ciência e a economia voltada para a alta tecnologia no setor militar e que ameaçava, de certa forma, o planeta com a Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, se imaginou que acabariam os investimentos em armas atômicas e que com a dinamização dessa economia e o mundo todo virando capitalista, ia ser mais fácil de distribuir a riqueza e com isso nós teríamos um mundo muito mais equilibrado, um mundo com os princípios liberais e com os princípios democráticos. Ora, passados aí praticamente 30 anos desse processo, o que se vê é uma concentração de riquezas como nunca se viu em nenhum outro momento da história, em função justamente dessa dinâmica da capacidade especulativa que se tem e do poder econômico está acima do poder de praticamente 2/3 dos países do mundo. As corporações hoje, elas têm mais dinheiro e elas conseguem ter mais capitalização, logo, mais poder do que os próprios estados. E a Oxfam, que é uma ONG inglesa, fez um levantamento de que hoje cerca de 16 bilionários que nós temos no mundo
os 16 maiores, eles se equiparam a 300 milhões de pessoas das mais pobres. Então, essa proporção, e as proporções são muito maiores do que era antigamente. Então, hoje se tem uma concentração de riqueza muito maior. Em função da capacidade de exploração das riquezas, nós temos uma destruição do planeta que também está em ritmo acelerado. Então, assim, a forma pela qual o capital se autonomizou e que teve praticamente um poder absoluto que nós não víamos desde o século XVIII com os estados absolutistas e que não tem controle. Ele diz que ele mesmo se autorregula. Quem se autorregula não admite que existam leis que venham lhe regular. Eu acho que uma das formas pelas quais nós estamos vendo esse problema da corrupção, esse problema da desarticulação que os estados estão vivendo. Veja a Itália hoje, veja o que aconteceu na Espanha no passado, o que nós temos hoje no Brasil, né, onde alguns caminhoneiros podem simplesmente parar o país. Né? Então, Silvio, eu queria que você também desse seu pitaco aí, me dissesse o que você acha desse sistema que, infelizmente, aí eu vou lhe dizer, é um sistema que precisa ser denunciado. Mas parece que as velhas fórmulas que se tinha de greve, as velhas lutas da esquerda tradicional, parece que não atingem exatamente a maneira pela qual esse sistema que é transnacional atua. Eu acho que chegou a hora da sociedade também ser transnacional, do direito ultrapassar suas fronteiras e regular esses problemas. Hoje nós temos as maiores economias, são os bancos, depois a construção civil, depois o petróleo e depois é o tráfico de animais, de drogas e de pessoas. As pessoas hoje estão sendo comercializadas também, seja através dos coiotes que levam pessoas desesperadas, os seja do México, para entrar e pagam muito caro por isso, seja através da própria prostituição ou comércio de órgãos, ou seja, tem que dar um basta nesse processo. E não existe hoje autoridade que possa, a nível internacional, interferir nesses processos econômicos dos quais nós todos somos vítimas. O que você acha? Eu acho que a gente está conseguindo dar um primeiro impulso, que é botar esse assunto em discussão. Porque a maioria das pessoas nos meios de comunicação convencionais nacionais nunca vão ouvir uma crítica dessas, né? Eu acho que a primeira coisa é lançar a discussão, dizer que não pode ser assim, você não pode ser menos do que o dinheiro, né? Não podem transnacionais, como você levantou, dominarem países, continentes, dizer qual economia vai prosperar, qual ditador agora vamos colocar e qual vamos derrubar. Eles é que decidem, está tudo financeirizado. Né? Ao invés de termos o exército para cuidar da segurança, do bem-estar das pessoas, os clérigos para cuidar do desenvolvimento espiritual e os comerciantes para cuidar do abastecimento, os comerciantes tomaram conta de tudo. Dos exércitos, da política, da religião, de tudo. Não pode ser assim. Isso algum dia ia ter que estourar. E o momento está sendo esse. Mas não é aquele comerciante aqui que tem uma boteca na esquina. Não isso é aí nas grandes escalas. Não, em grande escala. Comércio especulativo financeiro. Não é o comércio de coisas, de matéria, que desse microempresário que está tão sofrendo a situação quanto nós aqui. Exatamente. Esses aí não só se proletarizaram, como principalmente se tornaram vítimas também desse sistema especulativo. Você que está me ouvindo, tenta entrar no negativo do cartão de crédito. É a nova, como é que eu vou dizer, prisão. Escravatura. A nova escravatura. Quer botar uma algema em alguém? Entra no cartão de crédito e daí você vai... Abre uma conta corrente, aí você vai ficar preso eternamente, né, pela corrente, aí é o banco. Ainda a conta corrente, se você se controlar, ainda vai, mas pega um empréstimo, cheque especial, que os juros são altíssimos, os seus ganhos não acompanham esses juros e você acaba, aí é bem de família, daí separa da mulher, o cachorro começa a latir mais alto para ti, ou seja, é um inferno. Essa é a nova prisão da qual
nós vamos ter que nos emancipar. Nós tivemos um outro programa aqui, não sei se você lembra, falando das novas tecnologias. As novas tecnologias, elas podem de fato emancipar o homem. Por exemplo, nós temos essa coisa do Bitcoin, da moeda virtual, que pode ser democratizada, como por exemplo o e-mail. Antes a gente mandava uma carta, esperava não sei quanto tempo, vinha a resposta e quanto é que custava cada carta que a gente mandava. Né? Hoje você tem isso em tempo real. A saúde pode estar em tempo real. Nós já falamos disso da outra vez, um programa chamado Watson, da IBM. Se você pegar aquele programa e ligar no SUS, por exemplo, você pode ter um tratamento de altíssima qualidade para todas as pessoas com um custo baixíssimo. Por que não faz isso? Porque ainda a tecnologia, essas coisas estão na mão de meia dúzia de pessoas que detêm o capital financeiro. Isso se chama repartição de benefícios. Mas isso eu acho que é uma ideologia que se acirrou com a questão do avanço tecnológico, mas também sempre existiu. Essa de explorar, de manter um curral ali e ser explorado de todas as formas, né? E a tecnologia não está sendo colocada ao bem-estar, né? Ela está em função de gerar mais lucro. A automação dos bancos, por exemplo, começou essa proliferação de caixas eletrônicos. No que melhorou a vida dos trabalhadores nos bancos? Em nada. Né? Sofreram demissões, não ajustaram os salários, os lucros das corporações triplicaram, né? E a tecnologia não está a serviço da vida. Né? Eu acho que, de novo, esse o problema que está sendo trazido à tona. O bom dessa problemática toda é que ela aponta para uma discussão necessária. Né? Porque o foco é o ser humano, é a natureza. Né? A hora que a gente esgotar a natureza, não tem mais vida, não tem mais planeta. Eu só não vejo ainda a forma com que as pessoas, a humanidade, vai se contrapor a essa financiarização toda. Porque parece que tem que ter muito dinheiro para se contrapor a isso. Né? Mas a gente não tem o dinheiro, eles têm o dinheiro. Então vamos ter que achar uma nova forma aí. Eu acho que a forma vem do próprio ser humano. Né? Investir no ser humano. Não adianta querer tomar o poder para salvar a classe X ou Y. Acho que tem que pegar cidadão por cidadão, explicar para ele, ver qual é a dúvida dele e principalmente amar esse cidadão. Tem que amar, porque o amor é que constrói. Do jeito que a coisa está aí, só fomentam o ódio, a separação, briga entre argentino e brasileiro, colorado contra gaúcho, paulista contra baiano, né? País contra país por causa de guerra fiscal. Eles nunca falam de como nos amar, nos aceitar, nos compor. Né? Eles, quanto mais dividir, para eles está melhor. Espero que essa seja uma das formas assim de começar a aglutinar forças para se contrapor a essa destruição planetária que a gente está assistindo. Né? Você que é uma pessoa ligada assim à ecologia, né, ao bem-estar das pessoas, parece que não está na política para enriquecer como, né? Como uma forma de sustento. Qual que é o papel, a importância da ecologia na vida humana, Rogério? Isso aí é uma coisa que pode ser mercantilizada, o negócio quando se fala nisso, é plantio extensivo de soja, é investir na produção de carne. Qual que é a importância da ecologia para a vida no planeta Terra? Silvio, assim, há 30 anos que eu entrei na universidade, que o meu tema foi se debruçar sobre esses processos e tentar entender como é que a ciência e a vida funcionam. Interligam. Aí chegou uma palavrinha que é muito utilizada por quem está na universidade, que chama paradigma. E nós vimos que o paradigma é um universo de valores, conceitos, fórmulas que são aplicadas para cada momento da sociedade. Então, na Idade Média, nós tivemos o paradigma da igreja, o paradigma da religião, como norteador de todas as ações humanas e tudo girava em torno daqueles valores. E a ciência, pouco a pouco, passa a tomar um lugar que era da religião e trazer as respostas e a verdade através desses enunciados científicos. Né? Até que surge um sujeito chamado Descartes, né, que
sistematiza tudo isso e, de certa maneira, afasta todos os valores, inclusive o homem e a natureza, e dizia que a natureza deveria ser dominada e que o homem deveria ser moldado pela própria ciência. O que nós vimos é o resultado que nós temos atualmente. Tá? Quando você aplica uma determinada fórmula científica ou observa um fenômeno sem que ele esteja contextualizado, ele pode ter um excelente resultado, mas ele gera também um grau da segunda lei da física, que é de entropia. O que nós temos hoje, por exemplo, para fazer uma calça como essa, a gente usa cerca de 10 mil litros de água. E, ao mesmo tempo, se não houver um controle, essa água poluída, essa água vai para os rios que depois a gente acaba bebendo. Então, assim, quem faz calças, se vender bastante calça e a gente comprar e aumentar o preço, tiver uma boa marca, esse cara vai ter êxito. Agora, o êxito que ele tem um custo, que é um custo ambiental que não está calculado em nenhuma economia. E é assim que, de certa maneira, nós chegamos a esse tipo de desequilíbrio ambiental e concentração extraordinária de renda. Essas coisas estão diretamente associadas. O que acontece é que a ciência começou a mudar o seu paradigma, começou a mudar o seu olhar. Eu vou lhe trazer um exemplo, para não me alongar muito aqui, que é, se você quiser denunciar hoje o aquecimento global, você vai para o movimento ecológico, você vai atrás de alguém que está militando na rua, como a gente fazia, levanta a bandeira, ou você vai para o IPCC, que é uma reunião dos maiores científicos, maiores cientistas que trabalham com meteorologia no mundo e que identificaram que nós estamos com índices alarmantes de aquecimento global e que todos os países têm que fazer um esforço para reverter esse processo, sob pena de começar a se tornar antieconômico, justamente porque há um período de um grau grande de desertificação, a utilização de insumos como agrotóxicos, dos quais acabam exaurindo o solo e contaminando o lençol freático, e que isso tudo está interligado. Ou seja, chegou o momento de ver que você faz parte de um todo integrado, que se chama... De um ecossistema, daria para chamar? Um ecossistema humano, natural e que se autorregula. A hora que você interfere nessa autorregulação, você vai ter precipitações que podem causar enchentes em alguns lugares, secas em outros que nunca tiveram. Vendavais, como aqui em Santa Catarina. Essa é a realidade que nós estamos vivenciando. O problema é que isso não chega até a política. Quem vai decidir, se não ganha 10% por entender melhor como é que funciona o aquecimento global. Então, assim, os políticos estão mais interessados em vender... Se perpetuarem, né? Se perpetuarem. E vender suas ideias com 10% para o seu bolso. Então, assim, esse é um dos problemas que nós temos. Mas eu acredito que também o Brasil é o exemplo disso mais, que eu diria, concreto, né? Há pouco tempo, durante a década de 90 e o início dos anos 2000, nós vivemos uma polarização entre o PT e o PSDB, que parecia que ia definir todos os rumos da política e todos os rumos da história. Bastaram 2 mandatos do PSDB, né, e 3 mandatos do PT, e um pela metade, que foi interrompido com a Dilma Rousseff, para que parece que esse muro de consolidação, todo ele se exaurisse. E hoje nós temos uma eleição completamente fragmentada, e aí, se me permite, eu vou fazer um comentário que eu escuto pouco. É impressionante como os chamados outsiders da política, mas sobretudo Marina Silva, tem se mantido com altíssimos índices em todas as pesquisas, e agora um jornal que não é nem brasileiro, o El País, faz um comentário lá na sua primeira página dizendo que Marina Silva vence todos os adversários caso o Lula não seja candidato no segundo turno. Eu imagino assim, que essa é uma ruptura tão grande quanto no início do século XX imaginar que um operário, como foi o caso do Lula, podia ser eleito. E mais do que a figura da Marina Silva, mas é o ideário
que ela traz não está ligada aos partidos tradicionais, ela rompe com essa ideia e se afasta, dizendo claramente que não é nem de esquerda nem de direita, mas que ela vai combater todas as injustiças, sejam elas ambientais, sejam elas sociais, preservando aquilo que de bom foi feito pelo pensamento liberal, com Fernando Henrique, por exemplo, tipo a estabilização da moeda, que parece ser uma coisa boa, ou o Bolsa Família, que foi implementado e desenvolvido pelo Lula, que também foi uma coisa boa. Não precisa cada um dos governos que chega tentar enterrar tudo que foi feito anteriormente e começar do zero para colocar sua marca. Essa descontinuidade. Né? Exatamente, acho que isso é uma coisa de diferente que tem no país. Eu diria, do lado mais progressista e mais, vamos dizer, de transformação, é a Marina. Por outro lado, que não tenha muita expressão também, mas o Partido Novo, do João Amoedo, por exemplo, que está no campo liberal. Ele traz outras ideias, das quais eu não concordo, mas que são absolutamente sinceras e que ele não faz isso para ter voto, mas porque ele está trazendo um determinado ideário, que eu diria um campo outro que não é o nosso, mas que não está ligado a essas corporações, ou então essa coisa de estou sendo financiado por uma grande empresa. Montar uma sigla para compor, para ganhar depois lá na frente. Então, pouco importa, vamos dizer, o perfil ideológico mais à esquerda, mais à direita, né? Nesse sentido, e para encerrar, sabe, eu quero dizer que eu admiro você, viu, Portalova, pela tua dedicação, assim, pela insistência, né, em defender a questão da ecologia, do meio ambiente e ética na política, né? Não que não tenhamos tido também já exemplos de ética na política, não dá para generalizar, né? Mas também precisamos incentivar os candidatos que trazem essas propostas, porque tem alguns aí que não dá nem para olhar nos olhos, né? Quando aparecem na televisão, do asco que eles transmitem, né? Então, nesse sentido, olha, parabéns a Marina Silva também, né? Vamos ver quantos candidatos teremos, né? Uma eleição totalmente atípica, alguns meses da eleição e não se tem definido candidato nenhum, né? Tá uma lambança que fizeram ali no meio de campo, né? Sucesso para você. Obrigado. Tranquilidade, né? Descanse o quanto puder, hidrate-se bem. Obrigado, e uma boa eleição para todo mundo. Eu queria, então, assim, cumprimentar agora a TV Floripa por essa resistência cultural que ela exerce aqui na cidade de Florianópolis, fugindo desse monopólio da grande mídia que parece falar sempre as mesmas coisas. E queria dizer assim que nos 30 anos de luta que nós tivemos aqui nesse processo, a diferença que tem é que hoje a população já vem ao encontro das coisas que a gente falava sempre, né? E que quando o povo quer, não há quem segure, não há quem possa conter a chegada da primavera. A gente costuma dizer, dá para impedir uma flor que outra devia nascer, mas é impossível ver a chegada da primavera. Eu acho que nós estamos, de um lado, com tempos sombrios, ou seja, o retrocesso está às portas da próxima eleição. Agora, por outro lado, a nossa jovem democracia, que tem 30 anos da nossa Constituição e que a juventude que eventualmente esteja nos escutando, eu tenho certeza que vai saber preservar esse legado e dar um passo adiante. Ver que, mais do que a democracia, é preciso que as questões relativas ao amor humano, ao meio ambiente, a essa outra forma de ver o mundo, de atuar e de sentir, começa a se manifestar também no campo político. Nós falamos de Copa, nós falamos de relações internacionais, nós falamos de capital concentrado, tudo isso está, no meu entender, num turning point, num ponto de mutação, um ponto de transição, da qual a participação de cada um é chave, seja nessa eleição, seja na nossa vida. Ecologia e Política termina aqui com Silvius Manioto, Rogério Portalova. Esse programa que vai ao ar agora com as próximas entrevistas. E preparem-se, vem aí uma denúncia que nós vamos fazer e uma entrevista com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Baldo César Baltazar, e José Isaac Pilate, que é
o diretor do Centro de Ciências Jurídicas. Vamos falar sobre o estado de exceção, sobre a memória de Luiz Carlos Cancellier de Olivo e também coisas alegres como o centenário do Centro de Ciências Jurídicas e do curso de Direito. Obrigado e até a próxima.